Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast, mais um MedLexCast, um novo episódio. E hoje a gente está com um convidado muito especial, professor Antero Martins. Ele é desembargador do trabalho, vice-presidente administrativo do TRT da 2ª Região, professor universitário, mestre em Relações Sociais pela PUC São Paulo, especialista pela Universidade de Lisboa e também um amigo. Então, nós estamos aqui para tratar de vários temas relacionados ao que a gente trata no nosso podcast: meio ambiente e trabalho, perícia médica, direito do trabalho, direito previdenciário, tudo isso que envolve a relação do trabalhador com o meio ambiente de trabalho. E antes de mais nada, antes da gente começar e eu passar a palavra para o meu pai, lembrar vocês, né? Curtam os nossos vídeos, compartilhem esses vídeos com pessoas que possam se interessar por esse tema. A gente sempre fala isso, né? O engajamento de vocês, a participação de vocês é que faz que a gente continue com esse projeto, trazendo aí para vocês sempre temas relevantes e temas importantes para quem lida nessa área de meio ambiente e trabalho, perícia médica. E também, pessoal, se inscreva no canal, né? A gente está quase chegando a 5 mil inscritos no canal, então vocês precisam se inscrever para que a gente atinja essa marca, tá certo? Então vou passar aqui a palavra para o meu pai. E aí a gente vai começar aqui um bate-papo relacionado a essa parte de do direito do trabalho. Olá pessoal, de novo aqui o Neto já disse, hoje com uma pessoa muito especial, sobre todos os predicados, o principal, eu diria assim, é que é amigo de muitos anos, demos muito tempo aula junto, dividimos, me ensinou muito naquilo que eu consigo e posso hoje usar, porque os intervalos eram mais, para mim eram mais proveitosos até do que o resto do dia, em função daquilo tudo que ele me ensinou. Trabalhei na vara dele quando ele estava na 13ª, fiz perícia na 13ª e me orgulho muito disso. E dentro disso hoje está aqui o Dr. Antero, e amigo, o resto do currículo, Neto já disse. Antero, a palavra é tua. Bom dia, então, a todos vocês. Eu gostaria de inicialmente agradecer o convite e a recepção, né? E nós estamos aqui muito felizes de poder compartilhar com os nossos amigos estes conhecimentos que eventualmente a gente possa trazer, né? O professor João é um amigo de longa data, muito querido, e eu tenho muito orgulho de ser amigo dele, eu que aprendi muito com ele, e sempre faço referência a estes aprendimentos nas minhas aulas e também nas minhas palestras. Estamos aqui, professor. Vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, deixar aí o recado pro pessoal que quiser seguir o professor Antero no Instagram, né? Eu sempre acompanho os vídeos, ele sempre publica vídeos lá tratando de direito do trabalho, de temas, vídeos curtos e que sempre trazem uma informação atualizada sobre casos, acho que estão sendo analisados, né? Então é bem interessante. @professor Antero Martins. Aí tá aparecendo aí embaixo para vocês o endereço do Instagram dele. Então segue lá no Instagram que eu tenho certeza que ele vai trazer para vocês diversos temas. Às vezes está com dúvida, alguma coisa, acompanha lá o Instagram. Eu estou sempre assistindo os vídeos. E queria a gente começar a bater o papo, mas dizer que tem é interessante essa questão, que hoje a gente fala sobre limbo, né? A gente já fez alguns podcasts aqui tratando dessa questão, né? Gestão de afastado, limbo e tal. Hoje é um tema que já está pacificado dentro do direito do trabalho, né? Qual é a situação, como que funciona, mas ainda tem muita gente que tem dúvida. E tem até uma decisão que você, um acórdão que você fez há muito tempo, que eu uso nas aulas, sempre que eu vou fazer, porque ele define muito bem o que é o limbo e qual é a responsabilidade da empresa numa situação dessa. Esse tema está pacificado, né? Não tem muita dúvida sobre qual é o comportamento, o que acontece quando o trabalhador fica sem ganhar de ninguém, né? Pois é. Só deixa eu complementar que também tem o canal no YouTube, que é o CEAJUR, né? É o Centro de Estudos e Atualizações Jurídicas. E o pessoal que é de direito do trabalho, que eventualmente esteja acompanhando, está vendo que o TST tem lançado
vários precedentes vinculativos e tem lançado assim de cascata, ao atacado, né? Então o Seajur está preparando um trabalho bacana para que a gente possa atualizar o pessoal de direito do trabalho em relação a isso. Então acompanhe a gente no Seajur também. Lá os vídeos são um pouco maiores, são vídeos de 10, 15 minutos, então é um trabalho um pouco mais aprofundado. E nós já fizemos lá também um de limbo previdenciário. Mas, resumidamente, o limbo previdenciário é uma situação que hoje está pacificada mesmo. O Tribunal Superior do Trabalho já fechou questão em relação a isso. Aquela situação em que a Previdência Social concede a alta, né, para o trabalhador. Você pode voltar ao trabalho, e o médico da empresa diz não. Ele continua inapto e ele continua incapaz de voltar. E aí, nessa situação, esse empregado não recebe nem de um nem de outro. A posição central o trabalhador é que é o vulnerável nessa história. Ele é que é o vulnerável. Porque são dois médicos, né, enfim, dois profissionais da medicina, um dizendo uma coisa, outro dizendo outra. Como o direito do trabalho diz que o risco do negócio é do empregador, então o que se entendeu é que o empregador tem que assumir este ônus de colocar esse trabalhador para trabalhar. Claro, e se não fizer, tem que pagar os salários e vantagens do período, correndo ainda o risco de uma indenização por dano moral, por ócio forçado. Agora, tem outro lado. Imagine que esse trabalhador está efetivamente incapacitado de trabalhar e que o seu retorno ao trabalho pode colocá-lo em risco e colocar em risco os seus... A coletividade, os seus companheiros, os clientes. Eu me lembro uma vez, uma aluna na pós-graduação que eu dava em Campinas, aula, me disse, olha, nós tivemos aqui uma pessoa completamente fora do ar, eu não me lembro qual era a doença, e a gente trabalha com creche, com crianças. Sim. E eu não tenho a menor condição de colocar essa pessoa para trabalhar com crianças, né? O que eu faço? Então, aí, nessa situação, a empresa tem que receber, porque o ato do INSS é um ato administrativo, e ele tem presunção de legalidade, veracidade do fato que afirma. Mas tem que entrar rapidamente no âmbito judicial, a empresa entrar pedindo uma autorização judicial para não recolocar aquela pessoa no ambiente de trabalho, porque ela estará em risco próprio ou em risco alheio ou de terceiro. Sim. Então essa é a situação hoje mais complicada. A gente tem alguns casos, então, aproveitando, que as doenças mais comuns hoje na Previdência Social, foi publicado agora há muito pouco tempo, o índice de doenças e os Fs, as doenças psiquiátricas, as doenças mentais, elas são assustadoramente maior que as demais para pedido de benefício. E algumas empresas que, inclusive, são de vigilância armada. E aí o indivíduo volta, porque ainda se faz, eu acho que isso é muito importante para quem está nos ouvindo e ouvir de você isso, para mim me deixa muito feliz pelo seguinte, é muito comum o médico confundir uma coisa com a outra, porque o médico da empresa, quando recebe esse trabalhador, ele tem que lembrar que aquela alta não foi de doença, aquela alta foi de benefício. Quando o INSS dá uma alta, ele dá de benefício. Está relacionado à doença. Está relacionado à doença. Mas aquela alta administrativa pode ser contestada, o que não pode deixar que o indivíduo fique à deriva sem receber, porque ele tem que comer, ele tem que sobreviver. Então, acho que isso é importante, que o médico, que os médicos das empresas, os médicos de uma forma geral, inclusive os que prestam serviços por contratos de programa de controle de saúde ocupacional, vejam isso dessa forma. O fato do médico da Previdência, o fato da perícia da Previdência, agora mais ainda, com a teste MED, que durante no período até 6 meses, 180 dias, você pode apenas e tão somente entrar com o atestado, não passa por perícia, isso se complica muito, porque o indivíduo basicamente teve entrada e saída de um benefício sem que existisse ninguém da Previdência que visse aquilo.
Então é óbvio que a hora que isso cessa, ele volta para a empresa, considerando o período dos 180 dias. E eu te diria, com a nossa experiência, ela pode ser até uma amostragem viciosa, mas que com a nossa experiência, a grande massa dos trabalhadores vão até 180 dias. Alguns casos passam de 180 dias. Então, isso é uma primeira colocação que eu acho que dentro desse tema eu gostaria de ouvir a tua opinião, a tua tão importante opinião, assim. Esses casos, com certeza, vão acabar nas malhas do judiciário. Por quê? Veja, o médico que não conhece a empresa, não sabe as condições em que a empresa atua, as condições até de risco profissional e individual para aquela pessoa que ele dá um atestado de 4 meses de afastamento, não vamos nem entrar em medo, por qualquer doença. Aí o segurado entra com o ateste médico e é afastado por 120 dias. Aquilo é autolimitante. Passou 120 dias, ele tem que voltar à empresa. Começam aí os grandes problemas. A grande maioria dos segurados não entende que aqueles 120 dias, como ele não passou em perícia, ele não precisa de alta da Previdência, ele já tem que voltar à empresa após 120 dias, ou ele não volta. Então aqui a gente está chamando até do limbo forçado, porque a empresa não sabe, o INSS não tem conhecimento, e o trabalhador, por hipossuficiência, muitas vezes não é nem por maldade, por hipossuficiência realmente ele não volta para a empresa. E fica naquele momento assim, cessa o benefício, a empresa nem sabe que ele acabou o benefício. Então, eu queria ver a tua opinião, como é que isso vai ser visto, porque na minha visão assim, é uma nova forma de limbo. Porque é um limbo que, na verdade, não se trata nem da empresa se recusar a voltar à tutela. O contrato vai baixar automaticamente, sem conhecimento nem do Estado. Porque ele é autolimitante. O atestado cessou, o contrato baixou. E aí? Como é que... Eu entendo, me corrija, por favor, a tua... É uma nova forma de visão do limbo, que o limbo vai ter que ser visto novamente de uma outra... não vou dizer outra esfera, porque não vai mais... É um fato novo, vamos assim dizer, em relação ao limbo. E aí eu queria ver a tua opinião. Primeiro dizer que a situação nasce por uma correção torta de uma deficiência do Estado que não tem condição de atender adequadamente o segurado. Né? Lembrando que o segurado recebe esse nome de segurado porque ele e o seu empregador custeiam o sistema. Não é favor. Né? Não é favor. Para ninguém. Não é favor. Então, a gente tem que pensar muito, se me permitam aqui um parênteses, refletir muito quando a gente ouve campanha, principalmente na mídia, de reduzir o Estado, de reduzir o número de servidores, sim. De dizer que a folha de pagamento do Estado é muito grande, sim. Porque quando você reduz servidores, você não tem o sujeito que vai combater o incêndio na mata, você não tem o sujeito que vai atender o trabalhador no INSS e assim por diante, e aí você cria mecanismos tortos, como este de se fazer um benefício sem a avaliação de um médico. Isso já é um tanto quanto assustador, não é? Agora, o que acontece? Termina o prazo. Então, eu estou presumindo a veracidade do atestado médico, sim. Daquele médico que deu antes lá. E aí, de novo, cabe ao Conselho Federal de Medicina acompanhar a atividade médica, né? Porque a gente sabe que existem médicos e médicos, como existem advogados e advogados, enfim, policiais e policiais, deputados e deputados, enfim, existem médicos e médicos. Então tem que acompanhar isso de perto. O que acontece? A empresa não sabe. Se a empresa não sabe, a empresa não recusa. Se a empresa não recusa, não tem responsabilidade. Essa é a linha de raciocínio da jurisprudência. Isso que desculpa até te interromper, que é importante a gente destacar para o pessoal, porque eles não têm essa ideia que o que cria o limbo é a recusa da empresa. Né? É a recusa da empresa, exatamente. É quando a empresa sobrepõe a posição do seu médico, pessoal ou contratado, à posição do ato administrativo do INSS. Esse é o ato, vamos dizer assim, irregular ou ilegal, que gera a responsabilidade da empresa em indenizar pelo período de afastamento. Então, se não tem recusa, não tem limbo, né?
Mesmo naquela situação em que o empregado sabe, mas ele recorre da decisão e não procura a empresa. E aí ele fica numa situação de limbo, mas uma situação de limbo que ele se coloca sem a ciência da empresa. E aí ele corre o risco até de ser dispensado por justa causa, porque tem uma súmula 32 que diz que considera abandono de emprego quando o empregado não retorna à empresa 30 dias após eu chamo de alta, vocês falam baixa do contrato. Cessação, a cessação do benefício. A cessação do benefício, que o contrato está suspenso, então efetivamente ele baixa, né? Esse é o termo correto, baixa do contrato, mas a gente viciou na palavra alta médica, né? Então, quando ele tem a baixa do contrato, a cessação do benefício, 30 dias ele não retorna, não procura a empresa, considera-se abandono de emprego. Súmula 32. Então, o que acontece? Você está criando e colocando esse trabalhador numa situação de risco, até de perder o emprego, porque o Estado não tem condição de atendê-lo adequadamente. E isso é uma questão que poderia ser facilmente resolvida se a Previdência Social tivesse um sistema, e a tecnologia hoje permite rapidamente isso, de comunicar à empresa. Exato. Comunicar à empresa. O benefício do trabalhador José da Silva cessou, ou cessa no dia tal, ou cessará no dia tal, ou cessou no dia tal. Toda vez que a gente fala desse tema, a gente comenta sobre isso, da importância de ter essa forma de comunicação. E que é uma coisa muito simples de fazer em termos tecnológicos. Eu sou analfabeto em tecnologia, mas a gente sabe pelo que a gente vê por aí, e resolveria 70%, 80% dos problemas de limbo previdenciário e esse tipo de coisa. E tem uma outra situação também que é comum, e aí a empresa ela fica com receio, porque quando cessou o benefício, aí ele se reapresenta na empresa, ou a empresa convoca ele para retornar ao trabalho, e ele se nega a trabalhar. Então ele já chega na empresa dizendo assim, eu não quero trabalhar, eu estou doente, meu médico falou que eu não posso trabalhar, e aí fica nesse período também, né? Ele não há uma recusa formal da empresa, mas há uma negativa dele em retornar ao posto de trabalho e reassumir as suas funções. E aí eu queria ouvir, porque o que você entende sobre isso? Porque a gente sabe que muitas vezes acontece, isso fica, a gente prestando consultoria para empresas, vendo, às vezes a empresa de forma informal fala para ele assim, você não quer trabalhar? Então fique em casa. E aí quando chega no Poder Judiciário, a gente sabe que às vezes a coisa muda de figura. Aí muitas vezes eu não... Na verdade a empresa mandou eu ficar em casa, às vezes tem o WhatsApp do RH colocando, fique em casa aguardando. Então tudo bem, então você fica em casa. Desculpa, Neto, mas é assim, se a empresa fala fique em casa, ela assumiu o risco. Então, mas é isso que eu queria ouvir, a questão. Qual que seria uma postura? A gente está dando uma orientação para uma empresa. Olha, o trabalhador chegou no local de trabalho e ele já informou que não quer voltar a trabalhar, por iniciativa dele. Bom, vamos lá. É importante sempre que a empresa tenha uma boa assessoria, seja da área médica, seja da área jurídica, e uma boa assessoria dirá para ela que judicialmente tudo que ela puder documentar lhe protege mais. Então, se o empregado não tem o direito de não voltar, esse que é importante. Se o empregado recusa, e eu já julguei alguns casos que ele diz isso, eu tive a alta previdenciária, mas eu fui na empresa, mas eu disse que eu não podia trabalhar porque eu estava doente, mas eu quero o limbo previdenciário. Aí ele não tem, porque a recusa não é da empresa, a recusa é dele. Então assim, o empregado manifesta a recusa em voltar, a empresa diz o seguinte, bom, muito bem, você tem que voltar. Se você não voltar, em 30 dias eu vou caracterizar o abandono de emprego. Súmula 32. Ou você volta, ou você vai ser despedido por justa causa. E nesses 30 dias, ela coloca assim, ela não fala fica em casa, coloca assim. E ele tem esses 30 dias para conseguir a reversão da Previdência Social, tá certo? Eu já vi decisão do Tribunal Superior do Trabalho, não vou dizer se é boa ou ruim,
A empresa caracterizou o abandono de emprego, rompeu o contrato de trabalho, aí 3, 4 meses depois ele conseguiu reverter aquela alta previdenciária. Era a próxima pergunta. Retornou ao status quo, né? E aí o TST disse, então, essa dispensa é inválida. Porque ele estava, teoricamente, em benefício. O que a gente precisa pensar quando a gente fala em direito do trabalho é a segurança do trabalhador hipossuficiente, mas também alguma segurança à empresa, alguma segurança jurídica da empresa. Então, dizer assim, olha, nesta situação você está autorizado a fazer isso, nessa situação você não está autorizado a fazer isso. A partir do momento que a jurisprudência diz que a ausência de recusa do empregador não caracteriza limbo previdenciário, esta situação que vocês colocaram para mim, que é uma recusa do empregado, caracteriza a hipótese da súmula 32. Se a empresa fez tudo direitinho, convocou o empregado não veio, passou os 30 dias e ela caracterizou o abandono de emprego, aquele ato devia estar convalidado, na minha opinião. Mas eu já vi decisão do Tribunal Superior diferente. Não mandou pagar o limbo, porque quando o INSS retroage, ele vai receber aquele período, mas invalidou a dispensa por justa causa. E isso gera problema, porque a empresa pode ter contratado outra pessoa para o lugar, enfim, gera problemas empresariais. Então é preciso trabalhar melhor isso. Mas, de novo, sem querer ser insistente, isso decorre do quê? Da falha do sistema do INSS de ter dado alta para uma pessoa que não tinha condições de baixar o contrato. Então, vai criando essas... Eu já vi uma resolução que eu achei até interessante, em cláusula coletiva também, tratando desse tema. Então, um acordo, agora não lembro se era um acordo ou uma convenção coletiva, em que houve uma negociação e tinha uma cláusula que já estabelecia o que ia acontecer. Caso a empresa recusasse, ela vai pagar por tanto tempo até que o trabalhador busque novamente. Essa é uma solução, talvez, também, né? Uma negociação entre empresa e sindicato. Excelente pergunta. Olha só, a gente está vivendo um momento histórico diferente daquele em que o direito do trabalho foi criado e foi desenvolvido. A gente está vivendo um momento histórico mais voltado para o liberalismo. Algumas pessoas falam ultraliberalismo, o que há uma tendência natural de privilegiar o negócio em detrimento da lei protetora. Com isso, o Supremo Tribunal Federal julgou o tema 1046. E no tema 1046, ele estabeleceu que sim, o negociado pode prevalecer sobre o legislado. Relatoria do ministro Gilmar Mendes. Salvo os direitos absolutamente indisponíveis, eu já falo rapidinho disso. Mas veja, o que o Brasil precisa ter e não tem? A cultura da negociação coletiva. Isso. Né? Porque a empresa não quer saber de sindicato. Sindicato perturba, sindicato não sei o quê, sindicato não sei o que lá. Recentemente agora, o Tribunal Superior do Trabalho disse: o pedido de demissão da grávida tem que ser homologado. E aí o que acontece? Aí o empregador fala: olha, eu tenho uma grávida aqui que está pedindo demissão, eu preciso homologar. O sindicato fala: não homologo. Eu te procuro a vida inteira para negociar, você não quer negociar comigo, agora que você precisa de mim, eu também não vou homologar. E ele está com um problemão nas mãos. Então, precisa desenvolver a cultura da negociação. Então, isso me parece uma solução interessante no seguinte sentido. Olha, houve a baixa do contrato, mas ficou caracterizado que o empregado não está em condição. Tá bom, a empresa vai pagar o salário dele por mais 90 dias, mais 120 dias. Nesse meio tempo, ele tem que tentar o restabelecimento do benefício. Se não restabelecer o benefício, ele tem que voltar. E aí você resolveu negocialmente, entre as partes, essa deficiência do Estado. Agora, claro, tem que ter um prazo razoável para dar tempo dele fazer. Porque a gente sabe que o INSS não vai responder em 15 dias. 15 dias. Embora tenha obrigação de prazo, nunca se cumpre. Nunca se cumpre. Então, mas me parece uma boa solução. Uma boa solução. E não ofende, a meu ver, o direito, os direitos indisponíveis do tema 1046,
Porque a gente não está falando de saúde, a gente está falando de preservação da remuneração, que é uma coisa boa, enquanto ele vai tratar da saúde. Sim. Estaria falando de benefício, não de doença. Exatamente. Uma outra coisa, desculpa, dentro desse posicionamento que o Neto colocou, que eu acho que é importante, Antero, é assim, ó, o que mais se vê no dia a dia, quando se tenta falar em limbo nas empresas, quando vem o problema do limbo, é que todo mundo entende o limbo como condição de doença e não condição de benefício. E a negociação entre sindicato e empresa, muitas vezes a gente percebe assim, ó, é a história do que hoje, infelizmente, a gente está vivendo no dia a dia, nós e eles. Então, por que eu vou falar com o sindicato se eu sou capital, o sindicato é força de trabalho? E acaba isso, primeiro, ou indo, na grande maioria das vezes, por dissídio por uma cláusula, acaba terminando em dissídio e não faz acordo coletivo. Ou outra coisa que você chamou a atenção, uma das partes, e principalmente muitas vezes o sindicato patronal, ele tenta forçar uma situação que já está pacificada. Ele tenta trazer de volta temas a serem discutidos, eu sei porque já participei de... você vê, infelizmente, como você disse, advogados e advogados. Advogado trazendo posição que assim, ó, eu fico na minha, que eu estou lá como médico, mas você olha e fala, mas isso está pacificado, totalmente pacificado. O que você quer voltar a discutir alguma coisa que quem regulamenta, quem regula, quem... já mudou, você vai ter que ir lá em cima mudar isso. Você não pode, pura e simplesmente, por ser considerado até condição já prevista em acórdão. E aí, isso dificulta a negociação de uma certa forma. Primeiro, eu diria assim, a partição das relações. E segundo, e principalmente, a falta de condições de se... a condição de se querer rediscutir coisas pacificadas. Como, por exemplo, vou te dar um exemplo fácil, a história do atestado de saúde ocupacional. É uma coisa que, assim, o atestado de retorno ao trabalho é o gerador do fato. Então, esse atestado de retorno ao trabalho tem que analisar a condição que o trabalhador foi afastado. Não é a condição que ele chega no dia do exame. Isso é uma briga nossa muito grande com a empresa. Você não acredita no INSS? Não acredito. Tá, então, vamos fazer, independente de programa, vamos avaliar a condição de afastamento dele tecnicamente. Então, se é coluna, vamos fazer uma ressonância, ver se realmente isso existe, como tal, repercussão. Vamos passar ele por um especialista que possa dizer, não, ele ainda está... E aí você começa a esbarrar no grande problema. Quer dizer, eu vejo que é quase uma repetição em débito do que o INSS faz. Entendeu? Ou seja, a empresa quer repetir, quer contrariar, mas ela quer repetir uma condição a qual gerou o erro. E por outro lado, o trabalhador, pela sua própria, vamos dizer assim, abre aspas, com todo o respeito, ignorância técnica naquele fato, seja jurídico ou médico, o que ele faz? Ele tenta forçar uma situação da qual, muitas vezes, não é nem porque ele essa história de, não, todo mundo é vagabundo. Não é isso. Muitas vezes ele entende que aquilo coloca a vida dele em risco. Principalmente quando a gente fala naquilo que a gente, em medicina, fala nos Fs da vida, nas doenças mentais. Porque aquele indivíduo já não tem uma base de normatização racional possível de analisar certos fatos, independente da condição socioeconômica ou cultural dele. Sim. E aí, se soma isso, o receio, o medo, quer ver uma condição que é muito difícil, a síndrome a síndrome traumática pós-pânico. E aí? Como é que você avalia uma pessoa que está saindo de uma crise de pânico ou está sendo tratada de síndrome de pânico por condição de pós-trauma? E aí você vai valorizar ou não valorizar a condição a qual ele se nega a trabalhar, quer dizer, ele se nega a voltar ao status quo que gerou tudo isso. Então, eu acho que essa condição, é até um tema que a gente depois gostaria de ouvir a tua opinião, com certeza, que é a história do que se está introduzindo agora pela NR1, a partir de maio ela é obrigatória, que é o psicossocial, é a análise psicossocial, os fatores psicossociais, a descrição dos fatores psicossociais, quais são eles, o diagnóstico, aspas, desses fatores e o que se propõe de melhoria nesses fatores.
E aqui a gente já tentou desmistificar isso, mas eu tenho certeza que isso vai chegar ao judiciário mistificado, que não se trata de laudo psicossocial, tá? Porque laudo é uma coisa muito estática, e não é isso, são os fatores possíveis e geradores de uma condição que possa trazer F como consequência. Então, só complementando e já te perguntando, é assim, ó, dentro da visão lá do judiciário, visão judicial, desse aproveitamento, vamos assim dizer, desses fatores psicossociais, é óbvio que a gente só vai saber quando a coisa estiver andando, mas todos esses fatores psicossociais, quando você olha, a grande maioria deles já tem manifestação, por exemplo, assédio moral, assédio sexual, todos eles já têm manifestação. O que isso vai, aí vem a pergunta, o que isso vai acrescentar ou bagunçar o raciocínio do guarda-chuva de proteção que o Estado, via judiciário, tem que dar ao trabalhador? Bom, vamos lá. Voltando um pouquinho no início, você falou da questão da recusa, do tempo, da passagem do tempo. Eu não sou especialista em medicina, mas a gente sabe que as comorbidades, né, as doenças, elas evoluem ou involuem, né, com o tempo. Então, de fato, você analisar uma situação hoje, uma situação de lá de trás, hoje, você tem que ter isso em mente, que aquilo pode ter modificado. Mas, de qualquer maneira, e para resumir, me parece claro o seguinte: se a empresa pretende recusar, ela tem que estar municiada de elementos que a autorizem a recusar. Quer dizer, eu acho que ela não pode recusar nunca. O que ela pode é, municiada desses elementos, pedir judicialmente a desobrigação de receber aquele trabalhador em proteção a ele mesmo ou à comunidade. Mas para ela convencer o juiz, ela tem que estar municiada. Então tem que fazer uma ressonância, faça a ressonância. Condição técnica que prove aquilo, que esclareça ao juiz o motivo pelo qual. Isso. Agora, vindo para a sua pergunta, a gente tem que lembrar que a gente vive num sistema capitalista. E a empresa visa lucro. Então, o empresário, e principalmente o grande empresário, a grande empresa, ele pergunta o seguinte para o advogado ou para o médico: quanto isso vai me custar? Exato. Se eu não fizer, quanto isso vai me estourar lá no judiciário? E aí, a partir desta análise, ele decide se ele vai ou não implementar o programa de prevenção. Então, esse novo sistema é, na verdade, um programa de prevenção. A ideia é você analisar os riscos do ambiente e dizer, olha, esse ambiente é passível de gerar uma doença XPTO. Muito bem, quanto isso me custa? Não é? Então, isso me custa 5 milhões, tá? E quanto é que eu sou condenado no judiciário de indenização por dano moral porque a pessoa pegou uma doença ocupacional? 5 mil reais. Ele fala, não faz. Toca. Ou faz de qualquer jeito, que é o que eu sinto que acontece com os exames admissionais periódicos e demissionais, faz aí uma máscara, um engambelado, que em vez de gastar 5 milhões eu gasto 100 mil, e eu vou pagar 5 mil, 10 mil, 15 mil reais. Eu tive vendo agora recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho baixou um IRR, que agora é um tema vinculante, dizendo que a exposição do trabalhador à segurança e transporte de valores sem o treinamento adequado gera dano moral em ré ipsa, né? Então, colocou o trabalhador para transportar valores ou para segurar, gera dano moral, não precisa fazer outra prova. Muito bem. Mas quando você vai analisar os acórdãos que deram origem a esse ao IRR, perdão, os valores são 3 mil reais, 5 mil reais. É mais barato que o treinamento. Pois muito mais barato que o treinamento. Quer dizer, então, o que a gente tem que entender é que isso vai dar certo ou não vai dar certo, vai funcionar ou não vai funcionar, não porque o empresário vai estar preocupado com as condições psicossociais dos seus trabalhadores, mas porque se ele não fizer aquilo, vai lhe custar muito caro. E
se não lhe custar muito caro, ele não faz ou faz de qualquer jeito, como a gente já vê na maioria das vezes a questão do PCSMO, do PPRA, enfim, de outros programas de prevenção que muitas vezes são feitos mais ou menos só para ter, e que na hora que o judiciário precisa, aquilo não contribui. Né? A gente fala bastante desse tema, Antero, dessa questão, né? Porque o empresário ele tem que fazer a conta que hoje não é só a questão trabalhista que envolve tudo isso, né? É difícil às vezes você conseguir mostrar para ele, porque ele pensa, e é o que você falou, eu chego no seu trabalho, eu faço um acordo lá e resolve, né? Então a gente sempre fala, ele tem que pensar que tem a questão trabalhista, tem as fiscalizações, a gente tem agora, teve um concurso recente para auditor fiscal do trabalho no estado de São Paulo, está entrando no mercado muitos auditores, né? Então a gente acredita que para os próximos anos vai ter um aumento de fiscalização. Tem agora as ações regressivas do INSS, com aquele ato do TST que... Recente o ato, que vai ser notificado automaticamente quando comprovada a culpa da empresa, a Procuradoria do INSS para análise, né? Doença profissional. Para análise de ações regressivas. Então, a gente tem uma série de consequências que aí é isso que você falou. O empresário ele pensa assim, quanto custa? Custa X. Quanto que eu vou gastar para fazer? 5X. Então, eu vou esperar para pagar X, não vou pagar 5X. E ele precisa começar a colocar na conta todos esses aspectos. Esse é o grande, né? X aonde eu quero chegar agora. E que ele às vezes não vislumbra. Não, e eu vejo assim, Neto, veja, essa história de você quantificar risco dentro da nossa profissão é muito difícil. Não imagine que é o jurídico que vai virar, como muitas vezes a gente acaba se debatendo com o jurídico, de que ele vai tentar quantificar qual é o risco da ação trabalhista. Tá, tudo bem, você pode até tentar isso, mas as consequências e desdobramentos da ação trabalhista, da ação previdenciária, da ação regressiva, do aumento de alíquota de FAP, RAT, RERAT, todo esse contexto, tá? Tem inclusive uma pessoa que está desenvolvendo um sistema que ele vai conseguir chegar nesse número muito próximo para cada caso, inclusive já usando a súmula do TST. Mas eu digo para você assim, é muito difícil. E acaba cultural, sendo uma ilusão cultural, dizendo assim, não, na Justiça do Trabalho eu faço acordo. E o pior, né? Acaba alguns casos, e eu tenho certeza que isso aí deve ser, se for a juiz, seria um estresse para mim, eu olhar um processo onde eu estou vendo que está saindo acordo, que o trabalhador está doente, que o trabalhador está arrebentado e está fazendo acordo. Então, dentro disso, Neto, é isso que eu quero dizer. Essa história de quantificar, isso tem que ser desmistificado, porque não se consegue quantificar. Você pode ter o que vai custar na Justiça do Trabalho, você pode o que vai custar, mas assim, quando você tira a proteção, e tem uma coisa que, na minha opinião, é impagável, né? Que é a vida, a saúde daquele cara que eu vou dormir pensando, eu peguei um pai de família e tirei a mão dele, porque ele se acidentou numa máquina que todo mundo sabia que ela podia gerar risco, e que eu, como empresário, vi o risco e me foi notificado por consultoria, por assessoria. Então, eu acho que essa é difícil. É muito difícil. E o que o Antero falou é isso mesmo. Ele vai chegar... eu falo que a empresa, né? A empresa como um todo, ela vai avaliar custos, né? Custo-benefício. Sempre uma empresa lida com isso. E ela se arrepende. Eu já vi muito empresário se arrepender de ter ido no não custa menos isso e mais aquilo. Costumo sempre dizer isso, né? Eu na minha casa coloquei o negócio da energia solar lá. Aí o pessoal diz assim, poxa, mas vale a pena o retorno financeiro e tal. Eu falei, disseram que em 5 anos, 7 anos eu vai se pagar. Mas não é isso. É a alegria que eu tenho de estar usando uma energia limpa, né? Daqui a pouco eu vou conseguir comprar um carro elétrico e meu carro não vai poluir e vai ser carregado com a energia que eu estou produzindo. Mas esse sentimento, no capitalismo, é difícil de encontrar o empresário consciente. Muitas grandes empresas colocam o departamento jurídico debaixo da diretoria de custo. Sim. De custo. As ações judiciais são custo, entram como custo. Então, nessa linha
de capitalismo, que a gente está caminhando para um pensamento mais liberal ou ultraliberal, eu não vejo, pela força da consciência, a capacidade de mudar essa realidade. Como é que você muda essa realidade? Quando as multas administrativas forem mais altas. Você disse, vai aumentar a fiscalização. Isso não preocupa o empresário, porque a multa é de R$500. Vale a pena. A multa é de R$300, a multa é de R$1.000. Então, quando a multa administrativa for efetivamente mais alta, quando o Ministério do Trabalho, ele já pode fazer isso hoje, pegar uma máquina dessa e interditar e dizer, olha, não vai, acabou, ninguém mais trabalha aqui, aí ele vai se preocupar com a questão administrativa. Quando o Poder Judiciário elevar o número, esse valor da indenização, né? Porque hoje a gente trabalha, isso era uma coisa que a medicina precisava fazer com o Judiciário, um convênio, Conselho Federal de Medicina, alguém, com o Supremo Tribunal, com o Tribunal Superior do Trabalho, para criar uma tabela que efetivamente fosse voltada para acidente de trabalho e doença ocupacional. Porque hoje a gente usa a tabela SUSEP. Agora saiu uma nova. A Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica publicou uma tabela para avaliação de dano corporal. Sim. E ela é diferente da SUSEP, ainda não é uma avaliação de capacidade laborativa, que acho que que é voltado para o direito do trabalho. Mas para a indenização, agora ficou um pouco mais fácil, porque ela dá valores diferentes, se é mão direita, se é mão esquerda, ela faz uma diferenciação em relação a isso. Mas o que eu queria te colocar é que, fazendo isso de uma forma individual, o juiz vai ou não adotar. Sim. Se fizesse isso num convênio, termo de cooperação... Termo de cooperação técnica. E aí o Tribunal Superior do Trabalho dissesse assim, olha, nos casos... de agora... use essa tabela... Ou o CNJ, né? O CNJ, alguém. Use essa tabela, ela ficaria mais utilizada. Mais próxima da realidade. Sim, E uma última coisa que eu já defendi aqui em São Paulo, mas São Paulo é uma realidade paralela em relação ao seu trabalho do resto do país. Sim. Porque a gente tem uma coisa muito grande, já defendi no passado, hoje não defendo mais, é que a gente tivesse varas especializadas e turmas especializadas em meio ambiente de trabalho. Que você pegaria o acidente de trabalho, doença ocupacional, insalubridade, periculosidade, pessoas especializadas, juízes especializados e turmas no tribunal especializadas. Mas eu não defendo mais porque no resto do país não haveria condição de fazer isso. Você pensar isso num tribunal menor e tal. Mas, de alguma maneira, a gente precisa encontrar um jeito de qualificar, porque nós somos da área do direito. Sim. A gente tem uma certa dificuldade de conversar. Nas minhas aulas de perícia, eu digo assim, olha, a gente fala alemão, que é o juridiquês. O juridiquês é o alemão. A perícia médica, a gente precisa de alguém que fala russo. Não é porque a gente fala alemão que a gente sabe russo. A gente não sabe russo. Sim. E a gente precisa que o perito médico pegue aquele negócio em russo e traduza para o alemão, para que eu possa entender, o advogado possa entender. Então, assim, é muito difícil o diálogo entre o juiz e o perito, porque eles falam línguas diferentes. Então, essa aproximação é extremamente importante e deveria vir aí das qualificações, da Escola Nacional da Magistratura, da Escola Judicial, enfim, tentar aproximar mais julgadores de peritos. Claro. Isso é muito importante que você está falando. E vice-versa, porque, veja, se me permite, a gente que dá aula de perícia e tudo, o que a gente percebe? A dificuldade também que o perito tem em entender o que o juiz quer. Eu já cheguei em local como assistente técnico, Antero, pasme, que o perito fala assim, João, dá uma lida aqui, vê se você consegue traduzir. E era exatamente isso que eu ia falar. A gente tem visto um aumento de ações trabalhistas e perícias sobre esse tema, que é a questão da dispensa discriminatória. A gente tem a súmula lá do TST, a 443, que presume-se como discriminatória, dispensa de portador de doença grave ou estigmatizante. E se determina a realização de perícia. E aí a gente, às vezes,
como a determinação, ela muitas vezes, às vezes, ou é genérica, ou eu já vi, por exemplo, atas de audiência que determina a avaliação se a doença tem ou não relação com o trabalho, quando às vezes isso nem está sendo discutido no processo. E as empresas também têm essa dúvida, que aí é o que eu queria trazer aqui para a gente discutir um pouquinho, sobre assim, a gente sabe que tem diversas estabilidades, né, previstas, e algumas temporárias, como a questão da CIPA, do artigo 118, né, estabilidade em razão de um benefício acidentário, e outras não, que são estabilidades que vão perdurar por mais tempo. No caso desses trabalhadores, a empresa ela tem que pensar que isso ela não pode dispensar. O que a empresa tem que fazer se ela, por acaso, precisar fazer a dispensa de um trabalhador com uma doença grave ou estigmatizante? Para responder isso, eu preciso entrar num outro assunto. A questão é que, eu costumo dizer, nos países que estão no centro do mundo, porque o Brasil está na periferia do mundo, o empregador não pode dispensar o empregado porque ele quer. Ele precisa motivar. E existem alguns motivos, de ordem econômica, de ordem financeira, de ordem técnica e de ordem disciplinar, que é aquele que a gente conhece, que é a justa causa. Então, se o empregador dispensar um empregado sem um daqueles motivos que a legislação do país autoriza, esse empregado volta. Nos países civilizados é isso que acontece. Tira os Estados Unidos, que tem uma realidade um pouco diferente, né? Mas nos países que europeus, estão no centro do mundo, exato. Aí, aqui no Brasil, a gente tem, logo no inciso 1 do artigo 7º, o direito do trabalhador à proteção contra a dispensa arbitrária a ser regulamentado em lei complementar, e a Constituição vai fazer 40 anos e a lei não veio e não vai. Então, o empresário brasileiro, ele não entende essa questão da motivação. Ele manda embora porque quer. Ponto. O que a súmula 443 diz é o seguinte: quando o empregado for portador de uma doença que causa estigma ou preconceito, ele começa falando do vírus HIV, e esse foi a base foi a origem lá atrás, né? Eu sempre que vou ensinar sobre essa súmula, eu peço aos alunos que procurem assistir o filme Filadélfia. Não Excelente sei se filme, muito bom. O Denzel Washington, né? Mas o Tom Hanks que é o portador do vírus HIV, o namorado dele é aquele latino, enfim, também muito famoso. Sim. É um elenco maravilhoso e o tema é muito bom. Eu falo, olha, a súmula 443 nasceu dessa situação de fato que nós vivemos efetivamente no Brasil, década de 80, porque ninguém sabia se eu podia dar a mão. O advogado não dá a mão pro Tom Hanks quando ele vai ser contratado, porque ele tem medo de pegar. Então, o que causa estigma é o preconceito. Então, o que ele precisa fazer para responder a sua pergunta é o seguinte: ele precisa ter a motivação efetiva. A motivação efetiva, segundo a legislação brasileira, é ou um motivo disciplinar, que é justa causa, ou um motivo técnico, ou um motivo financeiro, ou um motivo econômico. Então ele precisa dizer, olha, eu estou demitindo esta pessoa por esta razão. E, se for questionado judicialmente, comprovar esta razão. Não é que ele não pode demitir, ele pode, mas ele tem que motivar a demissão. Perfeito. Porque às vezes as empresas ficam com essa dúvida e surge essa pergunta, né? Eu não posso demitir? Não, você pode, desde que haja um motivo para fazer essa dispensa, porque senão vai presumir que ela foi por discriminação, que eu te mandei embora porque você está doente ou tá... E a gente tem muitas essas discussões e isso acaba indo para a perícia médica, né? E aí é uma pergunta agora como perito para os magistrados, né? Quando o juiz determina a realização de uma perícia médica dessa, qual é a informação que ele quer? É só se a empresa tinha ciência de que o indivíduo tinha doença? Ou... Porque às vezes eu fico pensando... Porque às vezes não tem discussão. Ele está lá com um documento dizendo que ele tem neoplasia, né? Uma neoplasia maligna, um câncer de intestino e tal. Às vezes eu acho que assim, a minha percepção é que não entra muito numa questão médica propriamente dita. Aí eu fico meio assim pensando, por que faz perícia médica nesse tipo de ação, né? Então vamos lá. Até porque, se me permite, até completando o que o Neto está falando, a motivação é sempre jurídica.
Isso, não é uma questão muito médica. Não é uma questão médica. E aí o que chega pra gente muitas vezes é assim, ó, não tem questionamento, até na Justiça do Trabalho não haver a tempo até para um saneamento processual, não chega quesitos do juízo. E a gente está lá para convencer o juiz. Aí os advogados vêm com 550 mil quesitos, que quando você olha, você fala, não tem nada a ver com a discriminação, tem a ver com a doença. E eu como perito, não tenho que esclarecer a doença, porque a doença já está diagnosticada. Se ele tem, como o Neto usou um exemplo, neoplasia, se ele tem um HIV, isso já está tudo discriminado e já está em tratamento, usando em tratamento, já fazendo uso de medicação e tudo. O que eu vou discutir da doença? Aí é portador de que doença? Qual a fisiopatologia da doença? E para quem a gente tem que convencer, na minha opinião, que é o juízo, não tem o que convencer, porque o que você vai dizer? Doutor, realmente, esse cara tem HIV. Porque a motivação é muito mais jurídica do que... Não há dúvida nenhuma. A menos que... eu julguei um caso desse não faz muito tempo atrás. A justificativa técnica seja uma incapacidade para a realização do trabalho. Essa parte não é da perícia. Não é da perícia. Mas é aquilo que eu falo. Você disse bem, o processo do trabalho não tem saneador. O juiz olha ali e fala, doença, isso é russo. É melhor fazer perícia. Melhor fazer perícia. Né? Então, eventualmente... pelo menos assim era na minha época de juiz de vara, seria o caso do João ir lá e falar assim, doutor Antero, acho que aqui não era o caso, né? Olha bem, tarará. Hoje eu não sei como são os juízes de primeiro grau, se dá... Voltou na tua principal colocação, a proximidade do juízo com o perito. E aí, se me permite, é assim, ó. Esses dias nós estávamos comentando isso. Tem vara, principalmente com o sistema agora PJE, sistema digital. Você não vê, você não conversa. Tem juiz que nomeia. Se eu cruzar com ele agora, eu não cumprimento, porque eu não sei nem que ele é juiz. Pois é. Exato. Então, o que acontece é exatamente isso. O juiz é um profissional de confiança, o perito é um profissional de confiança do juiz. Então, deveria haver este contato. Há muito tempo atrás, eu desenvolvi um projeto no tribunal, o presidente da época gostou, disse que queria implantar, mas depois ele morreu, que era criar a central de perícias. Isso. Onde você teria um juiz, ou 2, ou 3, ou quanto fosse necessário, que fariam todas as perícias de meio ambiente, doença, acidente, insalubridade, periculosidade, e você teria um banco também de laudos, não é? E aí sim, seria o caso do... Então, perfeito. O profissional chegar e dizer, olha, doutor, acho que esse não era bem o caso, ou eu não entendi bem o que está sendo exigido aqui da perícia. Qual é a parte russa que você quer que eu traduza para o alemão? Mas numa situação dessa eu faria uma coisa relativamente simples. Ele é portador da doença tal, conforme diagnóstico tal, né, ele faz uso de tal medicação e pronto. Ela decorre ou não decorre do trabalho. A ciência da empresa tem importância nesse tipo de... Tem sim. Eu já vi várias decisões dizendo que ela não pode ser discriminatória se a empresa não tinha a ciência da doença. Tem bastante jurisprudência nesse sentido. É claro que também tem aqueles julgados que dizem assim, não, súmula 443, condeno. Tem. Sim. Mas assim, eu já vi várias decisões dizendo isso. Olha, a ciência da empresa é importante porque sem a ciência não é possível se falar em discriminação. Né? Claro. Como é que eu posso discriminar uma coisa que eu não sei? Eu não conheço. Né? Então, mas se de repente no laudo você tiver elementos para dizer, olha, tem um atestado médico aqui que foi entregue para a empresa na data tal, que é anterior à dispensa, você materializa isso também. Mas não tem muito mais o que fazer. Sim. Como é que fica, Antero, o quadro de BCP nisso? Os portadores de necessidades especiais. Como assim? Eu admito, por força de uma legislação previdenciária, alguém com deficiência, alguém com doença crônica, obviamente, às vezes nem crônica, mas admite esse indivíduo. Como é que ficam esses casos que a ciência é tácita? Porque eu contratei ou converti do meu quadro
sabendo esse cara, esse trabalhador, de qualquer forma, a dispensa dele pode ser vista como discriminatória, então. Se for uma doença estigmatizante, sim, porque a ciência você já tem. Mas hoje a discussão não é bem essa. A discussão é se a empresa contratou outra pessoa para ocupar aquela o lugar antes de desligar a pessoa com deficiência. Né? Tá. Mas nem sempre a deficiência é estigmatizante. Né? Aliás, esse conceito de estigmatizante, ele é muito subjetivo. Por exemplo, eu fiquei vencido muitos anos na minha turma em relação ao câncer. Que eu dizia, é doença estigmatizante? Não é. Eu dizia, como não é? Tem claro gente que não consegue falar o nome. Claro que é. Fala assim, olha, ele está com aquela doença. A palavra tem um peso muito grande ainda social. E hoje o TST pacificou que o câncer é uma doença estigmatizante. Mas existem muitas situações que você pode colocar, como, por exemplo, o vitiligo. Sim. Vitiligo é uma doença estigmatizante? Não é uma doença estigmatizante? Não é? Então, existem outras situações, mas aí é jurídico, não é... E essa questão da pessoa com deficiência... É interessante uma questão que sempre também as empresas colocam, até pra gente. Por exemplo, hoje em dia as empresas têm muita dificuldade para cumprir as cotas de pessoas com deficiência. A maioria das empresas não cumpre. Essa é a verdade, a gente sabe. Anuncia, quer contratar, por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes tem a questão de tipo de atividade que é exercida, que é difícil de você colocar para trabalhar, as empresas vão fazer uma adaptação muito grande, às vezes tem que fazer um investimento muito grande e tem essa dificuldade. E aí, a pergunta é a seguinte, que aí a gente sabe que se eu cumpro a cota, quando eu vou desligar uma pessoa com deficiência, eu tenho que contratar antes uma pessoa para aquela vaga, senão eu não posso fazer o desligamento. E quando a minha cota não está cumprida, se eu contratar outro para o lugar, eu não vou poder fazer o desligamento, não é isso? Até cumprir a cota. Então, é isso que eu queria chegar. Então, acaba que todo o quadro, enquanto ele não cumprido, ele não vai poder desligar ninguém. Ser desligado. Não então, é discriminatório desligar alguém. E não por um fato, não pelo fato geral, mas pelo fato da análise de substituição. Entendeu? Aí não é questão de discriminatório. A gente não vai trabalhar com a súmula 443. Né? A gente vai trabalhar com o cumprimento de cota. Eu gostaria de fazer um registro que eu considero esse dispositivo legal extremamente importante. Quando eu era jovem, adolescente, uma pessoa que tivesse uma deficiência estava condenado à mendicância. Sim. Não tinha trabalho para essa pessoa. E hoje tem. Então, a lei ela faz uma ação afirmativa fundamental na sociedade. O que acontece é que essas cotas são cotas matemáticas e muitas vezes você não consegue. Eu já vi decisões judiciais dizendo o seguinte, olha, em ação civil pública, do Ministério Público, do Trabalho, dizendo o seguinte, eu não vou condenar essa empresa porque ela demonstrou no processo que ela está tentando realmente, que ela está procurando, que ela fez convênio com aqui, que ela foi lá, que ela buscou, e não conseguiu. Então, ela está no processo. Então, as empresas que realmente estiverem de boa fé devem fazer isso, materializar que está procurando para que não sejam condenadas. Às vezes as indenizações por dano moral coletivo são altas. 500 mil, 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões e assim vai. Agora, em relação ao trabalhador portador de beneficência, sim, enquanto a cota toda não estiver preenchida, ele não pode ser desligado, porque você vai piorar a situação do cumprimento da cota. A gente sempre discute essa questão de cota, a gente até tratou aqui sobre esse tema, que sim, ela é muito importante. A única que ela é linear, ela não leva em consideração a atividade da empresa. Porque tem algumas empresas com atividade de risco, por exemplo, vigilante. As empresas de vigilância, você tem lá 15 mil homens, 15 mil trabalhadores, só que a administrativa é 300, 400. O resto são trabalhadores que exercem atividade armada e que a própria legislação impede que eu contrate uma série
de situações. Então, existe uma legislação federal que ele tem que passar por treinamento e por exame médico, que o médico nunca vai autorizar. Exato. E aí a gente tem essa dificuldade. É a mesma coisa das companhias aéreas, que tem a questão da legislação da ANAC para quem é tripulante, e aí você teria... Só que esses trabalhadores, eles também entram no cálculo da cota daquelas empresas. Então fica uma situação, às vezes, complicada para o cumprimento. Então, em primeiro lugar, tem um decreto, não vou lembrar o número agora, 9.000 e qualquer coisa. Ele regulamenta as hipóteses que você pode tirar da massa de trabalhadores para aplicar o percentual àquelas situações específicas. Recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho baixou um IRR dizendo que no caso de motoristas e cobradores não se enquadra naquela hipótese daquele decreto, porque para aprendizes, não foi para PCD, foi para aprendizes. Eu ia falar bobagem. O decreto também é para aprendiz. Aí isso vai ter que ser discutido caso a caso. Porque a gente viu, até teve algumas empresas que chegaram a mover ação e não obtiveram êxito. Ainda não chegou nas instâncias superiores, né? Não chegou no TST ainda. Mas tem essa questão. Porque essa é uma dificuldade que a empresa tem. Então eu tenho uma exigência por lei para você poder exercer essa atividade, você tem que ter X, Y, Z. Ok. Mas aí eu tenho que contratar a pessoa com deficiência, que ela não cumpre aquelas exigências. Então a gente, por exemplo, tem um caso lá, uma empresa tem 15 mil funcionários, 4% de... 5%. 5% de 15 mil são 750. Administrativo, ele só tem 350 trabalhadores. Não, com 280. Nem 300. Então, fica complicado o cumprimento da cota, e aí a questão, que eu acho que é uma questão de bom senso, né? Deveria ter algum tipo de análise. E essa empresa está passando, inclusive, por uma ação civil pública. Tem um TAC, e esse TAC já vai para ação civil pública, porque não tem como eles não estão conseguindo o cumprimento. Então, tem todas essas questões, mas é importantíssimo. A gente... mas o Antero falou uma coisa que eu acho que é fundamental. É o bom senso. Sim, buscando claro. que o legislador tentou demonstrar, tentou fazer com aquela... Quer dizer, se ela mostrar que ela está tentando, né? vai de repente a substituição com... Quanto que custaria 750 trabalhadores? Será que ele não poderia pegar esse dinheiro e reverter para uma ACD, um convênio feito? Ele vai ser um patrocinador de alguma coisa voltada no esporte, por exemplo, paraolímpico. Não sei, ter alguma forma da empresa conseguir fazer e cumprir essa função social, né? Isso que eu ia dizer, mas você disse que já tem TAC. Eu ia dizer, aí tem que negociar com o Ministério Público. Negocia com o Ministério Público, faz um TAC diferente, uma saída diferente. Tem que ser, né? Tem que ser uma solução assim. Fazer alguma coisa. Mas é isso. Muito bem. Não, acho que nem deu tempo. É que o conhecimento do Antero é tão grande que você vai entrando e vai ficando. 1 hora já. Eu só queria, ou então numa outra oportunidade, que nós já pegamos 1 hora da vida do Antero, que é assim, discutir, Antero, ouvir, até porque é novo para todo mundo, essa nova resolução do Conselho Federal de Medicina, que trata do atestado médico, relatório, que trata dos documentos médicos legais, a forma e modelo que ele tem que ser visto. Bem sucintamente, rapidamente, para não tomar muito mais do teu tempo, é assim, o que a gente está vendo que isso vai acontecer? Isso entendo eu que vai acabar no judiciário, querendo ou não. Por quê? Aliás, já teve o que era a 2382, que em Brasília já se impetrou o mandado de segurança e já foi... Ela está com liminar de suspensão, porque é que determinava o que tinha que mandar o atestado. O atesta CFM. O atestado tinha que ir ao CFM e voltar homologado pelo CFM para poder ter validade. Que é um absurdo, na minha opinião, me desculpe, a minha categoria mais do que nunca, mas é um absurdo porque envolve uma série de variantes que mostra que uma resolução dessa é de quem não está no chão de fábrica. Por exemplo, ele não tem internet para mandar, por exemplo, ele não tem computador na sala, enfim. Mas ela está suspensa, não vamos entrar no mérito. O que me chama a atenção é assim, ela traz modelos e obrigações que o médico tem que cumprir no atestado. O que as empresas, o que até a gente, de uma forma geral, está vendo assim,
Quando esse atestado, principalmente, vamos falar do atestado, ela traz todos, até o atestado de óbito, ela traz um modelo. Mas eu digo assim, mais comum é atestado por afastamento, justificativa de falta laboral. O que vai acontecer? A empresa, de uma certa forma, ela recebe aquele atestado, não está nos moldes que é legal, que está estabelecido pelos pares, embora isso tenha punibilidade só entre os pares, porque não pode se sobrepor à lei. Ela diz, recebo ou não recebo. E isso vai acabar no judiciário, por quê? Porque alguém vai estar, de alguma forma, prejudicado. Quando, na verdade, nem a empresa, nem o trabalhador deu causa. Quem deu causa foi o médico. Tá? Porque ele não está cumprindo uma legislação que ele está obrigado por uma condição legal e ética, inclusive. Aí a minha pergunta é o seguinte, é óbvio que ninguém tem bola de cristal para saber como é que a coisa vai andar, mas como é que você vê isso? Eu acho que isso, de uma certa forma, traduz uma facilitação, até para o próprio judiciário, disso tudo que a gente estava discutindo. Por quê? Porque se houver um modelo aonde isso diz lá nessa própria resolução, fala que o médico tem que vincular isso a um prontuário médico, que o médico tem que vincular isso, que ele tem que transcrever objetivamente se o trabalhador quis ou não que colocasse o CID, que é direito dele, até por aquilo que a gente já discutiu aqui da discriminação. Mas como é que você vê isso? O que você acha que isso vai vir conturbando, piorando ou melhorando essa estabilidade jurídica prevista no que é um dos maiores problemas que a gente enfrenta em empresa, o tal do absenteísmo? Bom, vamos lá. Eu ia começar dizendo que eu não tenho bola de cristal, mas você já disse, e é verdade. Eu acho o seguinte, às vezes para melhorar precisa piorar, né? Então, a intenção do conselho me parece ser uma intenção boa, né? Sim. Mas ela precisa passar por um período de adaptação que é o próprio médico trazer para dentro de si essa prática, né? Então, durante um determinado período, daqui talvez 5 anos, isso seja tão normal para o médico como andar de bicicleta, que a gente não vai mais ter problema de atestado que não siga o padrão. Mas nesses primeiros anos, nós vamos encontrar esse problema. E aí, como você disse, a culpa não é da empresa nem do empregado. Só que, se a empresa, eu disse numa resposta atrás, se a empresa quer recusar, ela tem que estar aparelhada para recusar. Ou seja, ela tem que ter ou um serviço médico próprio ou um serviço médico credenciado para onde ela possa enviar esse trabalhador e esse serviço médico credenciado validar o atestado médico. Até porque a resolução diz, eu não a conheço de cor, mas ela diz que se o médico entender pela falsidade do atestado, ele tem a obrigação de denunciar. Sim. De denunciar o médico que fez o atestado. Então, a validação disso num outro médico credenciado ou do próprio corpo, depende do tamanho da empresa, para dizer se aquele atestado vale ou não. Porque, como eu disse, existem peritos e peritos, juízes, médicos e médicos, e existem empregados e empregados. Também tem aquele que vai na Praça da Sé e compra o atestado. E o médico se sujeita a dar. Pois é. Então, eu acho que a empresa tem que ter um sistema de validação até que isso melhore. Mas lá na frente melhora. É como quando surgiu o PJE, sim, né? O pessoal, não gosto, ficou ruim, ficou uma porcaria, né? E eu dizia, gente, tem que piorar para melhorar. Um dia, isso vai ser tão natural pra gente, você não tem mais que ir no fórum fazer carga do processo. Andar com aquelas carrinhos, andar com os carrinhos, ficar na fila do balcão, para depois o servidor falar, doutor, não encontrei seu processo, volta amanhã. E protocolar, eu lembro, fazia laudo, protocolava na 15ª região, tinha aqui na casa do advogado, no centro de São Paulo, para fazer o protocolo. Né? Então é isso, grandes mudanças, grandes inovações que vão melhorar lá na frente, às vezes criam situações que pioram nesse momento até a gente conseguir se adaptar. Sim, claro. Isso. É natural, né? É isso. Natural. Eu só para encerrar, eu penso assim, concordo em gênero, nome e grau com você que a ideia, o legislador teve muito boa intenção quando, o CFM no caso, quando colocou.
O grande problema que eu vejo nisso tudo é assim, ó, como dentro de um sistema que, querendo ou não, sistema de saúde falido, porque nós estamos falando da grande maioria dos atestados são SUS, quando a gente olha. Dentro de um sistema falido, como isso entrar em vigor? Por quê? Por exemplo, pronto-socorro da SUS, o cara não tem computador, o cara ele atende numa fichinha que fica numa prancheta pendurada, como é que isso vai, como é que depois esse atestado, mesmo que ele queira fazê-lo, como é que ele vai embasar isso da forma... Quer dizer, eu acho que o grande problema dessa resolução é assim, ó, que ela vê uma medicina ideal, que é aquela que nós todos adoraríamos praticar. É aquela que todos nós gostaríamos que fosse. Agora, nós estamos falando daqui de São Paulo, ela não é assim. Imagina isso com extensão para cima e para baixo no Brasil. Então, o que eu vejo de problema é que isso vai trazer um entrave muito grande de ambas as partes quando chegar no judiciário. Por quê? Porque, novamente, não vai se conseguir, por mais que a empresa queira, ela não vai conseguir documentar essa negativa, como também o trabalhador, por menos que ele queira, ele não vai conseguir documentar. Por quê? Porque ele foi atendido, a grande maioria é atendido em urgência, não se fala em medicina preventiva. Nós falamos em medicina curativa. O cara chega no pronto-socorro infartado, ele não passou pelo cardiologista, todos os problemas, dor no peito que ele teve antes. Por quê? Porque ele tentou marcar e foi para daqui 6 meses a consulta dele via SUS. Então, eu acho que dentro de um sistema como é o nosso, de saúde, que tem que se considerar que pode estar melhorando ou não, mas é um sistema que não atende o que deveria atender, como é que isso vai ser visto dentro do judiciário, da justiça do trabalho, principalmente? Porque, de um jeito, eu acho que a estabilidade, a função é a estabilidade jurídica e social. E não tem como se dar estabilidade quando, de um jeito ou de outro, um lado vai estar desfavorecido, que é o que ou vai estar o trabalhador ou a empresa desfavorecido. E em função de alguma coisa que também não foi ela que deu causa, e muitas vezes nem o médico, é o Estado. É a incompetência do Estado em dar a tutela necessária para que tudo isso se faça. É só isso, concordo com você em gênero, número e grau. Acho que isso é o ideal. Se a gente tivesse como pôr isso em prática, eu garanto que a grande maioria dos atestados, não vamos falar em falso, porque é o atestado, eu diria assim, tecnicamente incorreto, porque falso não é, porque o médico é médico, porque o médico assina, mas é o tecnicamente incorreto, que é aquele atestado que o indivíduo acaba se fornecendo sem ter ou por culpa de formação ou por culpa do sistema, por culpa do Estado, ele não consegue ter exatamente o diagnóstico necessário, e aí ele parte para o mais ou para o menos, prejudicando um lado ou outro. Bom, os livros, vamos lá? Vamos lá. Antero, meu amigo, eu vou quem sou eu para te presentear, né? Mas eu gostaria de te passar as mãos dois livros que são as nossas últimas duas, vamos dizer assim, os nossos 2 últimos filhos, né? Porque diz que isso daqui é como se fosse um filho, que é a perícia médica, a visão trabalhista e previdenciária, onde entram, inclusive, esses 2 temas que a gente está discutindo aqui, e um livro que a gente fez com outros 2, que fala de uma coisa que é um tema que eu tenho certeza que vai amanhã ou depois trazer uma série... É um tema muito importante, que é o teletrabalho. Teletrabalho, né? A gente fez junto com a Sobrate. Fez junto com a Sobrate, e o teletrabalho, a Sobrate tem dentro dos outros, esse daqui é um dos... Com o Luiz Otávio. Luiz Otávio, mas esse é um dos tópicos, um dos livros, né? E... tem vários tomos, né? E aí esse é só sobre ergonomia e saúde ocupacional. E ele busca aquilo que está sendo no dia a dia o teletrabalho. Eu estava vendo esses dias um julgado, acho que você até você do cachorro? Acompanhou, do cachorro, que o cara estava com o cachorro trabalhando, o cachorro avançou nele e ele entrou com uma ação contra a empresa. Ele foi mordido pelo cachorro na casa dele, pelo cachorro dele. E aí ele entrou com uma ação alegando acidente de trabalho. Então, o que
gostaria de mais do que nada acrescentar aí a condição de mais uma obra nossa e a importância de você, a tua importância nisso tudo, porque aí tem muita coisa que com certeza, volto a repetir em alto e bom som, aprendi com você, vivenciei com você e sobretudo agora no fim te agradecer por, sabe, estar aqui com a gente, a poder disponibilizar esse tempo, ensinar o que a gente está tentando traduzir dentro desse projeto que a gente criou junto com o Capobianco para levar um pouco de reflexão. Eu digo, a gente não leva aprendizado, a gente leva reflexão, porque Sim. tem muita coisa que na verdade são verdades perenes e que não serão duradouras, porque a gente começa a analisar coisas que a gente usou. Outro dia eu fiz isso, eu comecei, ainda vou escrever um artigo, eu comecei a analisar a perícia minha, lá de trás, de 35, 30 anos atrás, a visão que eu tinha de algumas coisas e como ela veio mudando com o decorrer do tempo. E isso é bom, né? Então, Antero, muito obrigado por estar aqui, sabe? Você sabe que, sobretudo, você tem um amigo, independente de qualquer coisa, para aquilo que você precisar, a hora que você precisar. Como diz um outro amigo meu, se precisar trocar o pneu do teu carro às 3 da manhã, pode me chamar, não tem problema nenhum, tá bom? Eu que agradeço, viu? Muito o convite, agradeço os livros, com certeza contribuirão muito. Eu que aprendi muito com você ao longo desses anos todos e estamos aí. A hora que acharem que deve, que precisarem, a gente está por aqui. E já te convocando, assim, quando você, que obviamente o teu tempo é corrido, não puder vir aqui, nós conseguimos fazer também alguns podcasts online. Então aí te favorece muito, te facilita muito, porque com certeza não vai despender todo esse trabalho que você teve de vir aqui nos atender. Obrigado. Eu queria agradecer muito a presença do professor Antero. Foi um bate-papo, o pessoal acompanhou aí, passou rápido, né? Já faz 1h20 quase que a gente está aqui conversando. Agradecer muito a gente poder trocar essa ideia e ficar o recado aí pro pessoal, né? Gostou do nosso vídeo aí? Compartilha, manda lá naquele grupo de WhatsApp de empresa, advogado, profissional da área de saúde, segurança e trabalho que possa se interessar por esse tema. Se inscreva no canal, aperta lá o sininho para você receber notificação. Toda semana tem um vídeo novo aí para vocês, tá certo? Curtam o vídeo, comentem, mandem lá mensagem no Instagram. A gente quer a participação de vocês para que a gente possa cada vez mais trazer esses temas à discussão, para que vocês possam, como o meu pai colocou, refletir e poderem com a gente, porque a gente sempre aprende aqui, aprender um pouquinho mais sobre essa área tão fascinante que é o meio ambiente de trabalho, direito do trabalho, direito previdenciário. Certo? Neto, obrigado, repete, pessoal. Por favor, o Instagram do professor Antero. Professor Antero Martins. Então segue lá no Instagram, né? @professor Antero Martins. Tem uns vídeos muito bons lá. E o do YouTube nem eu conhecia, agora vou passar, já vou me inscrever no canal. CEAJUR. Centro de Estudos e Atualizações Jurídicas. CEAJUR, então, no YouTube. Então, no YouTube, CEAJUR. Se inscreve aqui no nosso canal, se inscreve no canal do professor Antero, CEAJUR. Instagram. Nosso Instagram vocês já conhecem, né? @Instituto Paulista de SST. Tá? Tem os nossos Instagrams pessoais também, se o pessoal quiser entrar lá, João Optis Neto, João Optis Júnior. Então vocês entram lá e seguem a gente também. Com certeza vocês estando aí vendo o nosso canal, vendo o CEAJUR, vocês vão estar atualizados. Essa é uma área que a atualização tem que ser constante, porque a legislação está sempre mudando, os entendimentos dos tribunais, o entendimento de fiscalização, a gente sempre vê mudanças nessa área. Então segue a gente aí que vocês vão estar atualizados. Valeu, pessoal, muito obrigado.